Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Deixa eu compartilhar o que o Espírito Santo estava falando ao meu coração ali no momento do louvor. E eu quero compartilhar porque aqueles que oraram pela minha vida disseram que eu não deixasse nada, né? Eu falasse tudo. E eu estava ali no meu canto orando ao Senhor e dizendo: Senhor, o Senhor quer que eu compartilhe aquilo que o Senhor trouxe no meu coração, e eu quero compartilhar com você nesse momento. Quando eu ainda era muito jovem, aos 13 anos de idade, eu passei por algumas situações que para uma criança de 13 anos é muito complicado, porque meu pai estava acabando de se separar da minha mãe. E isso, para a mente de uma criança, ela gera muita dúvida, muito desconforto. E a família da minha mãe sempre foi uma família que se envolveu muito cedo, não no catolicismo, mas na parte de magia negra, umbanda. Então, tinha ao lado da minha mãe que gostava e que se inclinou o coração para isso. E tinha a família do meu pai que se inclinou ao catolicismo. Eles eram católicos. Minha avó costumava pegar os netos e levar para a igreja para fazer catecismo e outras coisas. Mas, como eu compartilhei com você, aos 13 anos de idade, o meu pai foi embora de casa e eu fiquei para morar com a minha mãe, porque é isso que a gente vê quando os pais se separam, né? Por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, por tantos problemas enfrentados. Mas aos 13 anos eu estava passando por esse problema. E eu nem fui para a casa do meu pai, também não fui para morar com a minha mãe, mas fui morar com a minha avó. E isso, ano após ano, você vem tentando compreender por que disso tudo, por que a vida tem um fluxo dessa forma. E ao longo do tempo, a gente vai amadurecendo e vai vendo, o Senhor vai revelando por quê. Porque o ser humano existe os seus porquês. E quando eu aceitei Jesus, o Senhor foi me revelando algumas coisas que aconteceu. Porque eu continuava dizendo: Senhor, por que eu tive que passar por isso, por essa situação e outra? E eu confesso a vocês que eu, ajoelhado ali no meu canto, nesse momento de adoração, o Senhor disse: compartilha com a igreja o tão amoroso que eu sou na sua vida. E eu quero falar para você aquilo que o Senhor, através do Espírito Santo, falou a mim quando eu estava ajoelhado ali. E Ele me fez lembrar daquilo que eu estou compartilhando com você, dessa situação que eu vivi e estou compartilhando com você. E o Senhor, através do seu Espírito, falava ao meu coração: eu lhe escondi. Eu lhe escondi de um lado e lhe escondi do outro, para que você não fizesse parte daquilo que eles estavam, do caminho que eles estavam trilhando. E eu chorei muito ali no meu canto, porque eu vi a bondade de Deus sobre a minha vida em toda a trajetória até hoje. Porque o Senhor poderia ter derramado sobre a minha vida, se eu tivesse tomado um caminho ou outro, a sua ira, porque nós temos um Deus que ama, mas também temos um Deus que se ira com o pecado, com a conduta irregular do ser humano. E eu ali no meu canto, e o Espírito Santo ministrando no meu coração, dizendo: eu lhe escondi, eu lhe guardei, porque o meu amor e a minha misericórdia sobressaiu sobre a sua vida. E o Espírito Santo falava: se eu não tivesse tido a misericórdia sobre a sua vida, talvez você não estaria aqui. E o Espírito Santo me fez lembrar da minha tia, que na época eu não sabia que era uma serva de Deus, mas que ela clamava, porque havia uma promessa sobre a vida dela. A promessa era que antes dela fechar os olhos, ela ia ver ela e toda a sua família servindo ao Deus de Israel, ao Deus poderoso. E foi isso que aconteceu. Ao clamor da minha tia, que clamava de joelho pelas madrugadas, ela conseguiu fazer com que a ira de Deus não sobressaísse sobre nossas vidas, mas que o amor de Deus nos escondesse para um propósito. E é por isso que eu estou aqui essa tarde. E é por isso que eu sei e tenho convicção daquilo para que o Senhor me chamou. Foi para fazer com que mais pessoas recebam esse amor e essa misericórdia que Deus tem.
preparado para cada um de nós. Existem pessoas que não estão trilhando o caminho que hoje nós estamos trilhando, mas existe uma igreja que clama por misericórdia, existe uma igreja que clama pelo perdão, para que eles possam conhecer a palavra de Deus. E em nome de Jesus, nós clamamos para que eles sejam libertos de toda idolatria, de todo mal, de todo pecado que eles têm cometido. Amém? Eu queria que os meninos saltassem aqui o título da mensagem. Amém? Entre a ira de Deus e o clamor da igreja. Foi esse tema que o Senhor colocou no meu coração. Quando os meninos da mídia me ligaram perguntando: você pode me mandar o tema? Eu disse: assim que eu chegar em casa eu mando para você, porque eu estava trabalhando. E no meio do caminho o Senhor mudou o tema que eu havia planejado no meu coração, porque a vontade dele é soberana e ela prevalece sobre a nossa. E eu quero dizer a você que desde ontem que eu venho clamando ao Senhor por essa misericórdia que Ele tem sobre nossas vidas. Amém? Para a Bíblia, a idolatria significa dar a alguém ou alguma coisa um lugar que só pertence a Deus. Ela começa quando algo passa a ocupar dentro da nossa vida, e passar a ocupar dentro da nossa vida e receber a confiança e o tempo e o amor que devia ser dele. Por isso o primeiro dos 10 mandamentos é tão direto. Êxodo 20, capítulo de número 3. Não terás outros deuses além de mim. No versículo 4 diz assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de escultura, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo da terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás. Portanto, eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que pune a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª, 4ª geração dos que me odeiam. Temos um Deus que é justo e um Deus que é santo. A ira de Deus não é um impulso violento nem egoísta, mas é a reação pura de um Deus santo contra tudo que corrompe e destrói a humanidade. A idolatria gera a ira de Deus. E eu quero citar alguns exemplos para que a gente possa compreender aquilo que o Espírito Santo quer trazer para nós essa tarde. Êxodo, capítulo de número 32, verso 1, vai dizer assim, esse é o nosso primeiro exemplo. Quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito ao voltar do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe: vamos, fazemos deuses que vão à nossa frente, porque a este Moisés, a este homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão consentiu e orientou: tira os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e traze-nos. Então, todo o povo tirou das orelhas os brincos e entregaram a Arão. Este, recebendo-os das suas mãos, os fez fundir em um molde e fabricou esse ouro derretido, uma estátua em forma de bezerro. Então o povo exclamou: este é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que vos tirasse da terra do Egito. Diante dessa manifestação do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez esta exclamação: amanhã será um dia de festa diante ao Senhor. No dia seguinte, todo o povo se levantou bem cedo, ofereceu holocausto, trouxeram sacrifício de comunhão. Todas as pessoas assentam-se para comer e beber, e mais tarde levantaram-se para se divertir. Então o Senhor avisou a Moisés: vai, desce depressa, porque o teu povo, que ajudastes a subir da terra do Egito, perverteu-se
com muita facilidade e rapidez, desviou-se do caminho que eu lhe havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, e então adoraram, e então ofereceram louvores e sacrifício, proclamando em alta voz: este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do Egito. E Yahvé disse mais a Moisés: tenho observado este povo, eis que um povo de dura cerviz e teimoso. Agora, portanto, deixa-me para que se inflame contra eles a ira e eu os consuma. Todavia, mais tarde, farei de ti uma grande nação. Essa é a ira de um Deus que é santo, mas que é poderoso e justo. O povo que viu através da vida de Moisés, Deus fazer, eles se corromperam muito cedo. Bastou Moisés subir e demorar a voltar, a retornar, que eles logo intentaram em seu coração fazer deuses para adorar. O povo que viu o Senhor tirar eles do Egito com mão forte, um povo que viu um Deus que é santo e poderoso, suprir todas as necessidades desse povo. Um povo que contemplou com seus olhos as maravilhas de Deus através das pragas que o Senhor mandou. Porque nós conhecemos a história, nós sabemos que o Senhor, Ele endureceu o coração do faraó para que a glória dele fosse manifesta, para que o seu nome fosse glorificado e fosse conhecido. E o povo a qual o Senhor escolheu, agora está muito apressado a pecar contra um Deus que é santo. Nós vimos que o Senhor disse: não farás para ti imagem de escultura, não adorarás outro Deus, a não ser a mim, que sou um Deus ciumento. Mas o povo se corrompeu em seu coração e intentou fazer estátuas, e intentou adorar outros deuses, provocando a ira de Deus. E esse é o título da nossa mensagem: entre a ira de Deus e o clamor da igreja. Nós vemos também, e eu queria que você repetisse comigo, entre a ira de Deus e o clamor da igreja. Porque quando o nosso Deus se ira, o papel da igreja é clamar ao Senhor por misericórdia, por bondade, para que o Senhor possa perdoar o pecado do povo. E foi isso que Moisés fez, quando viu o Deus de Israel irado com aquele povo. E Deus disse a Moisés: o teu povo se corrompeu, o teu povo se afastou muito ligeiro daquilo que eu determinei para eles. Êxodo 32, versículo 11, vai dizer assim, Moisés, no entanto, suplicou a Yahvé seu Deus e disse: por que, ó Yahvé, se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito por meio de teu braço forte e por meio de muitos milagres? Porque os egípcios haveriam de blasfemar contra ti, exclamando: foi com intenção maligna que ele o fez sair da terra do Egito, para exterminá-los no monte e bani-los da face da terra? Abranda, pois, o furor da tua santa ira, e reconsidera o castigo que pretendias impor ao teu povo. Recordo-te de teus servos Abraão, Isaque e Israel, ao que quais juraram por ti mesmo, dizendo: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda a terra vos prometi, dar-lhe-ei a vossos filhos, para que possuam para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do castigo que ameaçava impingir aquele povo. Entre a ira de Deus e o clamor da igreja, Moisés fez isso, apresentou-se ao Senhor, clamando ao Senhor misericórdia daquele povo. Moisés vai olhar, vai falar com o Senhor e vai dizer: Senhor, mas tu vai mesmo acender a tua ira? E Moisés sabia que aquele povo ia ser exterminado pela ira de Deus. Mas Moisés vai clamar ao Senhor, dizer: Senhor, não faz.
Não faz isso para que o teu nome, para que os adversários, para que o Egito não olhe e diga, foi esse povo que tu tirou e agora vai matar. Que Deus é esse que vai matar um povo? Qual a intenção do coração de Deus fazer isso com o povo? Porque o nosso Deus é amor, mas o nosso Deus também é justiça. E nesse primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é que hoje, no dia de hoje, se comemora a idolatria sobre uma imagem de escultura. O que eu quero dizer para você é que muitos não conhecem a história, não sabem, mas aprenderam com os pais, com os avós, a fazer isso que estão fazendo hoje. Muitos desconhecem o Deus que nós servimos. Muitos não têm a revelação daquilo que veio para mim e para você. Por isso que estamos aqui essa tarde. Porque a misericórdia de Deus se fez presente nas nossas vidas. E é isso que eu quero compartilhar com você essa tarde. Porque eu vejo um Deus olhar para um povo que no dia de hoje, para tudo, para adorar imagens feitas por mão de homens. Mas um povo que muitos, se não a maioria, não sabe o que estão fazendo. Eles não têm entendimento daquilo que estão fazendo hoje. Por isso se prostram e adoram a uma imagem que não pode ver, que não pode ouvir, que não pode andar, que não pode nada. Essa tarde é tarde de arrependimento por um povo que não sabe o que está fazendo. Porque o que eu quero falar para você é que um dia eu e você, muitos, não todos, muitos têm o privilégio de ter nascido na fé, é um privilégio de Deus. Mas muitos de nós conhecemos o outro lado. E fazemos aquilo que era abominável aos olhos de Deus. Eu quero dizer a você que um dia, já sendo servo de Deus, a Esté ficou doente e nós levamos ela no médico e o médico a receitou e o remédio que o médico passou não foi suficiente para curar a enfermidade. E nós fomos a primeira vez ali na Tia Júlia, hoje não tem mais. Hoje é o Hospital da Criança, ali no Jockey Club. E nós chegamos lá e consultamos ela, e ela foi consultada e viemos embora. Mas ela não tinha melhor, então eu tive que retornar ao hospital. E retornando ao hospital, ela ficou numa maquinazinha de oxigênio, porque ela estava muito fraca assim, a enfermidade se agravou muito, e nós que somos pais, quando vemos os nossos filhos na situação que vemos, isso dói, parte o nosso coração. E eu disse, Senhor, tem misericórdia da minha filha. E quando eu fiz essa oração, o enfermeiro chegou e disse, acabou o oxigênio, tem que trocar. E no intervalo de um oxigênio para o outro, ela ficou ofegante, puxando, e eu digo, Senhor, tem misericórdia, eu acabei de pedir ao Senhor misericórdia, o Senhor... Eu digo, não, Jesus, faz isso não. O meu coração não suporta ver isso, e eu saí. E quando eu saí, eu me dei de frente uma imagem que tem no canto assim, e eu olhei e voltei. E eu sei que foi o inimigo que falou no meu coração e disse, te ajoelha, pede aí que ela responde. E na hora eu disse, o sangue de Jesus tem poder, eu sirvo um Deus que eu não posso ver, mas eu sei que Ele está presente aqui comigo. E eu sei que Ele não vai me dar algo que eu não possa suportar. Então, Senhor, eu te clamo mais uma vez, por favor, livra a minha filha dessa enfermidade. E quando eu terminei de orar, passou por mim correndo o enfermeiro, que tinha ido lá fora merendar, mas que soltou tudo que estava fazendo, correu, pegou o cilindro, trouxe, trocou,
colocou de volta e ela voltou a respirar. Por um momento eu disse: Senhor, por que o Senhor, eu acabei de fazer um pedido e a situação se agravou. Mas eu orei novamente e vi o Deus de Israel dizer assim: eu estou aqui. Porque por um instante, numa fragilidade, o inimigo de nossas vidas viu a possibilidade de colocar sua seta no meu coração, mas eu reconheci o Deus de Israel e disse: não. Eu reconheço a soberania de Deus e o Senhor a curou para a glória de Deus. E aí, amados, eu tenho visto nesses últimos dias notícias, e nós temos muito que orar e clamar, porque esses dias foi erguida uma estátua em homenagem ao inimigo de nossas vidas, lá aqui próximo de nós. E olhando para o cenário de tudo que está acontecendo, de alguns que foram lá, fizeram filmagem e tudo, eu vejo que a igreja tem que se levantar para clamar, porque não há outro meio. Porque o próprio Deus faz essas coisas para que a gente volte a clamar pelo um povo que vive no meio do erro, no meio da idolatria, no meio da escravidão. E quando nós lemos o texto e vemos Moisés clamando, Moisés vai clamar novamente. Porque Moisés vai falar com o povo, porque o Senhor abrandou a sua ira, mas Moisés vai falar com o povo. E nós conhecemos a história, ainda tem ali algumas coisas que acontecem, mas o Senhor no outro dia vai clamar de novo ao Senhor. Porque nem toda vida que a gente clama, o Senhor vai deixar de cumprir o seu propósito. Nem todo clamor da igreja, e a igreja tem que clamar, isso é uma verdade. Mas muitas das vezes o Senhor vai cumprir a ira dele. Porque nós servimos a um Deus fiel e justo, amém? Êxodo 32, versículo 32 diz assim: agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia, para que lhe perdoe o pecado. Caso contrário, risca-me, rogo-te, do teu livro sagrado que escreveste. Riscar do livro descreve excluir a comunhão de Deus, um Deus vivo de Moisés. Moisés estava arriscando a comunhão que tinha com Deus por causa do povo. Ele diz assim, risca-me, rogo-te, do teu livro sagrado que escreveste. Ou do reino daquele que vive diante de Deus, para entregar a morte. Como verdadeiro intercessor, Moisés colocou em risco até a sua comunhão para com o povo. E o que Moisés fez é muito semelhante ao que o apóstolo Paulo fez. Em Romanos 9, versículo de número 3. Romanos 9, 1 diz assim, digo a verdade em Cristo, não falo inverdades. Minha consciência o confirma no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Portanto, eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, de quem são a adoração, a glória e as alianças, a promulgação da lei e o culto e as promessas, de quem são os patriarcas, a partir deles, e traçada na linha da humanidade de Cristo, que é Deus, acima de tudo e de todos, seja Ele louvado para sempre. Paulo está dizendo, quero clamar ao Senhor por esse povo,
Porque Paulo sabia que os irmãos israelitas faziam algo errado, e Paulo agora estava trilhando o caminho correto. E Paulo vai suplicar por essa misericórdia de Deus, para com o povo, para com seus irmãos israelitas, aqueles que tinham a promessa de Deus, o povo separado de Deus. Mas Paulo vai dizer: Senhor, por favor, perdoa o pecado desse povo. Precisamos entender que alguns de nós também éramos pecadores e idólatras, e que alguém pregou e intercedeu e falou dessa palavra que liberta e transforma, que transforma vidas. Nós temos um papel importantíssimo no reino de Deus, é levar as pessoas que estão nas trevas para a luz de Cristo, para a presença de um Deus que é santo e é poderoso. A igreja tem um papel não só de clamar e interceder pelas vidas, para que o Senhor abrande sua ira e o seu furor. E eu confesso a vocês que nesses últimos dias o meu coração tem ficado apreensivo quando eu li e escuto as notícias sobre o aumento da idolatria, sobre o altar levantado. Porque Deus não vai olhar para isso, tudo que está acontecendo, e não vai e se irá. E aí as notícias hoje, a internet, tudo corre muito ligeiro, as informações voam. A gente percebe que um fala uma coisa, outro fala outra, mas o que eu tenho certeza é que a igreja tem que clamar ao Senhor pela misericórdia. A igreja tem que avançar para anunciar as boas novas para aqueles que estão se levantando, para aqueles que têm afrontado ao Deus de Israel. A igreja precisa se levantar não só para orar, mas também para anunciar as boas novas. E o principal, eu quero dizer a você que eu vinha para cá e uma pessoa passou por mim na moto e escrito na blusa dela, nas costas, tinha escrito assim: Jesus é tudo, mas Maria morreu. É uma verdade? É uma verdade. Mas a gente precisa entender que as pessoas não vão conhecer esse Deus debaixo de uma afronta nossa, porque o nosso Cristo não afrontou ninguém. Jesus falou a verdade para o povo, mas Jesus deu os exemplos para que a gente fosse seguindo. Ele chegou para a pessoa e curou, e disse: vai, não peques mais. O Senhor foi lá e deu vista ao cego, curou a mulher do fluxo de sangue, mas diz: vai, não peques mais. O amor do Senhor, ele tem que prevalecer sobre nossas vidas, para anunciar a palavra a toda a criatura. Como eu gosto sempre de frisar, Provérbio 10:12 vai dizer que o ódio incita a contenda. Se pregarmos essa palavra com ódio, com raiva e com ira, as pessoas não vão nos entender. Mas Salomão vai dizer que o ódio incita a contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. É esse amor que chegou na minha vida e na sua vida e na vida de toda a igreja. É esse amor que tem que ser pregado. Martim Lutero vai dizer que pregue a palavra, se necessário, abra a sua Bíblia, porque a nossa vida fala, é um testemunho vivo para as pessoas. Amém? Romanos 1:18 diz assim, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e justiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana.
Pois o que é de Deus se pode conhecer e é evidência entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, tem sido observada claramente, podendo ser compreendida por intermédio de tudo o que se foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Portanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamaram-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso, e trocaram a glória de um Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo a vontade pecaminosa do seu coração, para degradação dos seus próprios corpos entre si. Portanto, trocaram a verdade de Deus pela mentira e a adoração a objetos, seres criados, em lugar do Criador, que é o bendito para todo sempre. Amém. Paulo está dizendo que tudo que nós vemos, toda a natureza, tudo que é visto, ele manifesta a glória de Deus. Mas o homem não quis contemplar e nem admitir que Deus está em todas as partes, em todo lugar. É notório olhar a natureza, olhar os montes, olhar os mares e ver quão bom é o nosso Deus. É olhar para um local e ver aquela natureza e não olhar e enxergar o Deus de Israel quando olhamos as coisas que o Senhor criou. Mas os homens inflamaram em seu coração e criaram para si, e atentam contra o nosso Deus, e blasfemam contra aquilo que é santo. Nunca se viu na vida um momento tão complicado que nós estamos vivendo, um momento onde qualquer imagem ou qualquer postagem vira a chacota do povo de Deus. Qualquer postagem que a igreja ou o povo seja relacionado ao Senhor, gera nos comentários blasfêmia, e vemos a maldade do ser humano se alastrando dia após dia. E quando eu vejo toda essa situação, não tem como a igreja ficar parada, e é por isso que o Senhor, através do seu Espírito, colocou no coração do nosso apóstolo esse clamor, esse tempo de comunhão com o Senhor, orando ao Deus de Israel, dizendo: Senhor, por favor, tem misericórdia deles, tem compaixão deles, muda a história, porque não tem como o Senhor ter compaixão, mas a história continuar a mesma. É por isso que a palavra diz que a criação almeja, com expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Somos nós, a igreja do Senhor, que tem que, além de clamar, agir. A soma é muito básica. Eu confesso a vocês que se cada um de nós escolher uma pessoa para amar, discipular, cuidar e mostrar o caminho da salvação, nós vamos se multiplicar muito ligeiro, as coisas vão mudar, mas precisamos fazer discípulos de Jesus, não pessoas que vão à igreja, mas discípulos, pessoas que peguem a palavra e digam: eu vou fazer da forma que a palavra está dizendo, porque a igreja de Atos crescia na doutrina dos apóstolos. Eles cresciam porque ouviam dos apóstolos o ensino e faziam e praticavam aquilo que eles ensinavam.
E eu quero encorajar você essa tarde a sair daqui e dizer: eu tenho que ligar para fulano, eu tenho que ir até ciclano, para poder fazer dessa pessoa que você acha que não tem mais jeito, fazer um discípulo de Cristo, para que essa história seja mudada. Eu creio num avivamento onde o Ceará vai se render a Cristo. Eu creio, porque essa palavra ela transforma, ela restaura e ela liberta. Porque assim aconteceu comigo e aconteceu com muitos que estão aqui. Fomos libertos por esse amor que transforma. Fomos restaurados pelo aquele que nos amou primeiro. Segunda Crônicas 28, 22. Diz assim, ó: mesmo nesse tempo, em que passou por várias provações, o rei Acais não mudou a sua atitude, pelo contrário, tornou-se ainda mais infiel a Yahvé, o Senhor. Ele chegou a oferecer sacrifício a divindades pagãs de Damasco, que haviam derrotado, pois imaginava, já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecereis também eu sacrifício a eles, certamente me socorrerão. Todavia, eles foram precisamente a causa da sua queda fatal e da ruína de todo Israel. Então ajuntou Acais os utensílios da casa do Senhor, fez-los pedaços e fechou as portas do templo do Senhor, e ainda fez para si altares pagãos em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá mandou construir altares idólatras para queimar sacrifícios e perfumes a outros deuses, e assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Mais uma vez nós vemos alguém se levantar, Acais, se levantar contra o Deus de Israel, se levantar contra o Todo-Poderoso e fazer tudo o que era mal aos olhos de Deus. Clamor da igreja. 1 Timóteo 2:1 diz assim, ó: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, a qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que eu quero compartilhar com você nesse exemplo de Acais é que a cada dia que passa, o povo que peca, ele vai continuar pecando mais, porque a palavra vai dizer que aquele que, nos últimos tempos, aquele que é sujo, se suje mais, e aquele que é santo, se santifique. E o exemplo de Acais é o que nós vemos hoje. A cada ano que passa, a cada ano que se passa, nós vemos os que praticam iniquidade e pecado, eles querem avançar um pouco mais. É por isso que, não contente com a idolatria, a imagem de escultura, agora resolveram erguer um altar muito maior. E já perderam totalmente o pudor e são insensatos mesmo, porque agora fizeram a imagem do próprio inimigo e ergueram um altar. O que eu quero dizer a vocês é que quando o homem não chega ao arrependimento, ele vai agravando aquilo que a ira do Senhor, aquilo que é mal aos olhos de Deus. Mas Paulo está dizendo a Timóteo, antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões. Enquanto eles estão lá fazendo e programando,
fazer a vontade do inimigo de nossas vidas, nós vamos se levantar e dizer: Senhor, tem misericórdia, com muito mais intensidade do que eles, com muito mais força, com muito mais coragem. Porque sabe como é que eu vejo essa situação? Eu vejo como uma luta de dois exércitos, e vai prevalecer o exército que estiver mais bem preparado. Nós temos um Deus que não perde batalha. Ele não vai perder uma batalha, mas Ele precisa que os soldados que Ele alistou estejam afiados para batalhar nesse tempo. Não é ir até lá e gravar um vídeo bonito para o Instagram, para poder dizer que foi lá e afrontou. Não. É colocar o joelho no chão e dizer: Senhor, tem misericórdia. Mas criar estratégias para que eles possam conhecer a verdade. Muitos que se levantam contra é porque são pessoas que não conhecem a Deus ou se frustraram com alguma coisa. E se levantam com muita ira. Vou lhe dar um exemplo. Eu tenho um amigo, um irmão, que serviu na igreja como diácono junto comigo. E era uma bênção, ele se alegrava, ele compartilhava versículos que falavam da volta de Cristo, com muito fervor. A oração dele é para que no domingo o pastor chamasse ele para dar uma saudação. Pastor João Paulo, ele se alegrava o coração em dar uma saudação para a igreja de 5 minutos. Ele ficava muito nervoso, mas também muito eufórico, ele queria compartilhar a palavra. Mas a expectativa do coração dele é que Deus fosse como o pai dele, que quando ele fizesse um beicinho, dava tudo nas mãos dele. Mas o nosso Deus é diferente, muitas das vezes vai deixar a gente no deserto, para aprimorar, para fazer de nós verdadeiros homens de Deus. Mas sem entender o propósito de Deus, nós vamos se frustrar, porque nós vamos clamar ao Senhor e Ele vai silenciar, Ele não vai responder. Mas no momento exato, o Senhor vai responder. Mas sem entender, ele se decepcionou, porque a empresa não foi bem, fez coisas que não agradavam a Deus, fez coisas que o Senhor não pediu para ele fazer, então ele foi. E a cada piora dele, ele dizia: não, Deus me abandonou, eu não vou mais para a igreja, deixou de ir para a igreja, deixou de servir a Deus, deixou a família, deixou de falar de Deus, e foi se agravando, e hoje, ele virou um acusador nato. E sabe o que eu tenho visto, queridos? Ele ligou para mim essa semana e disse: cara, eu não sei o que está acontecendo, porque ele comprou um carro, e aí esse carro, bateu o carro novo que comprou, botou na oficina, não fez o seguro, está lá na oficina e alugou um carro, e o carro do aluguel, no dia que foi entregar, bateu também, está lá batido os 2 carros, e ele disse: eu não entendo. Eu disse: eu entendo muito bem o que está acontecendo. Pare de afrontar o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que lhe criou e lhe deu estratégias, e por isso que você tem sua empresa hoje, é porque o Senhor lhe entregou em suas mãos, mas você resolveu blasfemar contra um Deus que é santo. E se você não parar imediatamente, a ira de Deus vai vir contra a sua vida. E eu me lembro de uma visita que a gente foi fazer no hospital, eu e ele, a minha esposa e a esposa dele, e o irmão tinha sofrido um acidente, que foi fazer algo que Deus não mandou, e o irmão no leito do hospital disse assim: você é o próximo que o Senhor vai botar aqui. E eu disse: lembra do irmão que você disse que Satanás usou a boca dele? Será que foi Satanás mesmo? Porque o que você está fazendo vai fazer com que Deus acenda sua ira contra você, e você pode ir parar no leito de hospital por conta disso. E eu disse: cara, em nome de Jesus, para imediatamente com essas blasfêmias, com essas postagens,
com isso que você tem fazendo, porque a ira de Deus vai vir sobre sua vida. E sabe o que é que eu tenho feito, igreja? Eu tenho clamado por misericórdia. Clamado: Senhor, por favor, não faz isso. Senhor, não se revela a Ele, me usa para a vida dele, para que as palavras que eu falo para ele, ele não receba com ira, mas que ele receba com amor. É alguém que se preocupa e que quer ver ele bem, e que quer ver ele retornando para a presença de Deus. Amém? Colossenses 3:1 diz assim, ó: portanto, visto que fostes ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto, e não nas coisas terrenas, pois morretes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestada, também vos manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, fareis morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. E por causa dessas práticas malignas, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andaste no passado, quando ainda viveis com esses hábitos. Mas agora, livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. O Senhor chamou a igreja para clamar. O Senhor chamou a igreja para pregar a palavra. Mas o Senhor trouxe também direcionamento para nossas vidas, para que através da palavra dele, a gente possa cumprir com excelência aquilo que ele nos chamou. Com excelência, tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Por isso que ele diz: se desfaça de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Hoje, dia 15 de agosto, estamos vendo uma cidade se prostrar e adorar aquele que não é digno de honra e glória. Eles trocaram a glória de Deus por a glória de uma imagem que não pode fazer nada para mudar esse quadro. Eu quero dizer a vocês que, como eu falei no início, o Senhor me escondeu junto à família da minha avó, para que eu não tomasse um caminho que desagradasse ao Senhor, para que eu não fizesse desconhecido da vontade de Deus sobre a minha vida. Porque, como eu falei para vocês em outras vezes, muito cedo, o Senhor nos escolheu para pregar essa palavra. O Senhor separou muitos para proclamar o Evangelho. E eu sempre conto esse pequeno testemunho que eu ainda não conhecia Cristo, mas eu tinha iniciado o meu trabalho. Eu trabalhava com a minha tia. E quando eu saí da minha tia, eu fiquei um tempo desempregado, 2 meses. Desde os meus 14 anos eu sempre trabalhei com a minha tia, no ramo da confecção. Mas eu saí da fábrica que trabalhei com ela, e eu não sabia fazer outra coisa. E a minha irmã, que fazia parte de um local, ela disse: eu vou resolver seu problema. E ela disse: vamos ali comigo. A minha esposa disse que não é assim não, ela disse que eu sabia, mas eu quero dizer diante de Deus, para vocês, eu estou no altar do Senhor, quero dizer a vocês que eu não sabia para onde ela estava me levando. Eu não sabia. Ela achando graça ali, dizendo que eu sabia, viu, apóstolo? Eu não sabia. Mas a minha irmã me pegou e disse: vamos ali que eu vou te levar, e uma pessoa vai arrumar um emprego para você ligeiro. E eu saí com ela, e a gente pegou um ônibus, desceu ali na Parangaba, entrou numa rua e saiu na outra.
E chegamos numa casa muito grande. E nessa casa ela disse assim: tu fica aqui que eu vou entrar. Aí eu já chamo a tua. Eu digo: não, deve ser alguém que tem uma empresa e vai me empregar, né? Mas não era. Era um local que ia ser feito uns ritual e ia arrumar um emprego para mim. Mas eu quero dizer a vocês que assim que eu entrei no portão, a pessoa gritou lá de dentro, disse: não dê mais nem um passo, porque você não é bem-vindo nesse lugar. Em você tem algo diferente, volte agora, eu não quero você aqui. E eu disse: vala, meu Deus, não conhecia Cristo, não entendi a situação no momento, mas como eu disse a vocês, o Deus de Israel me escondeu com seu amor e misericórdia. E eu louvo a Deus porque o Deus de Israel não desceu sobre mim sua ira, porque Ele poderia ter permitido eu entrar, e daquele ponto em diante eu não sabia o que ia acontecer com a minha vida. Mas o Deus Todo-Poderoso fez isso comigo. E eu poderia passar a tarde todinha aqui com você, contando testemunhos daquilo que Deus fez, porque eu tenho muita experiência assim, eu vi muito Deus fazer, sabe? E é por isso que eu creio que esse Deus, Ele liberta as pessoas. Ele liberta, Ele cura, Ele restaura casamentos, Ele transforma filhos. Claro que existe um tempo determinado para todas as coisas, embaixo do sol existe. E no tempo certo Deus vai transformando, vai mudando, vai salvando, vai gerando vida. Mas até lá existe a paciência e o clamor e a misericórdia que nós temos que exercer como igreja. Igreja do Senhor. O tempo é esse. E o Senhor, através do seu Espírito, nos chama agora para nós clamarmos mais ainda pela cidade de Fortaleza. Clamarmos para que o Senhor mude a história desse lugar, que é o lugar onde o Senhor nos colocou para pregar a palavra. Temos que juntar o máximo do povo e dizer: vamos clamar, e é isso que nós estamos fazendo no dia de hoje. E eu quero fazer minha oração, esse clamor, nesse momento junto com você. Quero pedir que você incline sua cabeça, eu quero orar junto com você nesse momento. Quero orar para que o Senhor possa quebrar as cadeias, para que o Senhor possa abrandar a sua ira, para que o Senhor possa ter misericórdia da nossa cidade de Fortaleza. Amém? Pai querido, Deus poderoso e santo, Senhor, essa tarde, Senhor, como a tua igreja vem clamando, Senhor, desde cedo, desde 6 horas da manhã, vem adorando, vem louvando, vem engrandecendo o teu nome, que foi para isso que o Senhor nos chamou, para bem dizer um Deus que é poderoso, um Deus que é santo. E essa tarde, nós, Senhor, te rendemos esse louvor, nós te rendemos essa adoração, dizendo: só a ti é digno de toda honra, só a ti todo louvor, toda adoração, toda força, Senhor, que tem no nosso coração. Hoje nós entregamos a ti, dizendo: só o Senhor é Deus. Por favor, Pai, escuta nossas orações essa tarde, porque nós te clamamos. Nós te clamamos dizendo que só a adoração, Senhor, pertence a ti, no estado do Ceará. Só, Senhor, a honra e a glória é para ti. Mas nós fazemos uma oração de arrependimento nesse momento. Por favor, Senhor, perdoa, Senhor, toda, Senhor, adoração, toda idolatria, Senhor, que o Ceará tem feito no dia de hoje e tem feito dia após dia. Por favor, Deus, não acenda sua ira contra, Senhor, esse povo, Pai. Nós te clamamos em nome de Jesus. Mas a tua igreja clama, Senhor, por misericórdia, por bondade. E a tua igreja clama, Senhor, para que, Senhor, nós possamos continuar anunciando a tua palavra, para que mais pessoas sejam transformadas pelo poder do teu Espírito Santo, Jesus. Não permita, Jesus, que uma nação, Senhor, e nossas vidas sejam, Senhor, sejam provadores dessa ira que o Senhor, tem a derramar sobre o povo, Senhor, nesse tempo.
Nós como igreja vamos continuar clamando, vamos continuar orando, vamos continuar pregando, vamos continuar declarando que só o Senhor é Deus e é digno de toda a honra e toda a glória. Que o Senhor possa responder cada oração que foi feita nesse lugar, cada clamor que foi feito nesse lugar, que o Senhor possa responder, Senhor, conforme a tua vontade. Mas a tua igreja, nós como tua igreja, clamamos pela misericórdia do Senhor, sobre a vida, Senhor, do povo do Ceará, sobre toda a Fortaleza, sobre toda uma nação, Senhor, que tem se voltado contra ti, Jesus. Pai, nós te pedimos perdão, Senhor, porque muitos não conhecem a tua palavra. Mas nós te fazemos um pedido essa tarde: usa nossas vidas para que as pessoas possam conhecer o Deus, Senhor, que nós servimos. Usa cada um de nós, fortalece, Senhor, dá força, renova o ânimo para que cada um de nós possa proclamar as boas novas do Evangelho. Porque a tua palavra, Jesus, ela transforma, ela restaura, ela muda a história de famílias inteiras. E nós te clamamos: usa as nossas vidas com autoridade nesse tempo, para pregarmos a tua palavra e que as pessoas venham se arrepender dos seus maus caminhos, Pai. Por favor, Jesus, nós fazemos aquilo que Paulo, Senhor, pediu, Senhor, ao seu amado filho Timóteo, que lhe clamasse, Senhor, pelas lideranças. Pai, levanta homens comprometidos com a tua palavra. Levanta, Senhor, o povo de Deus para tomar o lugar que lhe é devido nesse tempo. Nós te pedimos, levanta homens de coragem, para que nós não possamos provar dessa ira que o Senhor tem a ser derramado nesse lugar, na nossa nação, na nossa cidade, Pai. Por favor, nós te clamamos nesse momento, pelo poder que há no nome de Jesus. Transforma, Senhor, a história de Fortaleza, transforma a história do nosso Brasil. E é assim que eu te oro essa tarde, Jesus, e é assim que eu te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Para a gente finalizar, eu quero ler Atos 17, 22, que diz assim, ó: sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimos religiosos, pois caminhando pela cidade observei cautelosamente seus objetos de adoração, e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é, exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância, que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo e tudo que nele existe, o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo. Portanto, Ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego, e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus a raça humana, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e lugares exatos onde devia de habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse, e provavelmente como que tateasse o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja diante de cada um de nós. Eu li isso que Paulo declara, porque para mim é uma estratégia que o Senhor deu a Paulo, em Atos dos Apóstolos. Paulo, passeando pela cidade, viu que a cidade tinha vários deuses que ele adorava, mas em um lugar, em um altar, tinha o Deus desconhecido. E Paulo
com muita sabedoria, através do Espírito Santo de Deus, disse: eu vim apresentar a vocês esse Deus que vocês não conhecem. E eu quero dizer a vocês que a estratégia de Deus, muitas vezes, para nossas vidas, vem através da oração, para que o Senhor possa nos dar estratégia de evangelismo, estratégias de pregar a palavra, porque o ídolo do Senhor é para toda igreja. É orando ao Senhor que o Senhor vai dar a mim e a você estratégia para fazer com que esse povo possa se render a Cristo. É se apresentar a eles e dizer: você não conhece o Deus invisível e poderoso? Pois eu vim lhe apresentar esse Deus que é poderoso. Eu vim trazer a solução daquilo que você ainda não conhece. Esse Deus desconhecido, hoje eu apresento a vocês. É com amor e sabedoria que nós vamos pregar essa palavra, e o povo vão se converter dos seus maus caminhos. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. É só até aqui que o Senhor me entregou.